E aí, pessoal, tudo bem? Então, vou começar aqui agora gravando para vocês essa aula de hoje, onde a gente vai falar um pouquinho sobre a banca FGV, né? Eu sou o professor Fernando Rangel, aqui do Opção Ideal Cursos, e a gente está iniciando amanhã aí um curso presencial aqui em São Fidélis, na cidade de São Fidélis, para esse concurso de Macaé com a banca FGV. Bom, então convido vocês para poderem assistir esse vídeo hoje, curtir, comentar, compartilhar e salvar depois na sua playlist lá, para você poder estar assistindo sempre que quiser, né? E compartilhe para passar para outras pessoas esse conhecimento aqui também, para a gente poder ajudar muito mais pessoas a conhecer o canal e serem aprovadas, né, com as dicas que a gente vai dar aqui. Então, vamos lá, vamos começar? Bom, o que eu tenho para passar para vocês aqui, nesse workshop Entendendo a Banca FGV, um pouquinho de Macaé, né? Coloquei o mapa do turístico, a gente sabe que Macaé é uma banca, é uma cidade turística, né? E tem alguns pontos principais, botei curiosidade para vocês. Inclusive, eu vou deixar esse arquivo, assim como uma outra surpresa para vocês, que é toda a legislação. Por enquanto, eu vou deixar a legislação municipal lá nesse vídeo, no próximo vídeo, eu vou deixar uma, a legislação educacional para vocês também. E em um outro vídeo, a gente vai deixar um conteúdo de português para vocês lá também, já irem estudando, tá? Quem vai assistir algumas aulas aí online, beleza? Então, prosseguindo aqui, Macaé é muito conhecida aí pelas praias, pela sua lagoa de Pacica, né? Pelo porto de Macaé, vinculado aí na área de petróleo. Macaé é muito conhecido por conta disso. E, chegando aqui onde interessa, nós temos aqui a os cargos, né, de nível fundamental aí, nível médio, tá? Nível fundamental, o único cargo que tem aí bastante vagas, né, é o auxiliar de serviços escolares. Apesar de ser um cargo com bastante vagas, não vai ser fácil, não, quer dizer, uma banca bem complicadinha, a gente vai passar para vocês aí as informações para ajudar vocês a estarem compreendendo, sabe? Ok? Então, lá, começando aqui, a gente tem aí que vão ter questão de língua portuguesa, matemática e informática nos conhecimentos básicos. Presta atenção, muito cuidado nisso aqui, ó. Peso da prova, né? Cada disciplina aqui, ó, português e matemática, vale 3 pontos. Então, se você acertar uma questão, você já ganha 3. Vale, por exemplo, por 3 questões de informática, né? Ou 3 de legislação educacional. Então, a gente tem que estar muito atento às questões de português e matemática aí, bem como também as questões de regra e procedimento do ambiente escolar, que é o conteúdo específico aí, junto com legislação educacional e legislação municipal, que a gente vai dar esses cursos aqui também, na opção ideal. Beleza? Totalizando aí 50 questões, sendo que dessas 50 questões, você vai ter 10 questões de português e 10 de matemática valendo peso 3 e o conhecimento específico valendo peso 2. Então, a gente tem 30 questões, que dá 60% da prova, questões, questões valendo muitos pontos. Se você somar 30 mais 30 mais 20, vai dar 80 pontos. Tá? 80 pontos. Ok? Informática, 10 questões, 1 ponto cada. Você não pode tirar menos que a pontuação mínima que tem na frente, mas não tem problema se você zerar. Então, muito cuidado com isso. Observe, estude bastante as questões que valem mais pontos para você poder garantir aí um bom resultado de desempenho nessa prova. Ok? Para a prova de nível médio, aí professor A, seja ele tradutor ou especializado, a gente vai ter basicamente a mesma formação aqui em conhecimentos básicos, né? Com exceção da informática, que aqui entra a legislação municipal, mas a mesma quantidade de questão de legislação municipal que tem no nível fundamental, inclusive o mesmo peso, peso 1. Né? E português aqui vai ter 3, peso 3 vai ter peso 1. Raciocínio lógico, peso 1. E legislação municipal também peso 1. Tá? Então a gente tem que fazer bem essa prova, porque tem que acertar no mínimo, salvo engano, 8 questões, a gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco, mas conhecimento específico
São 40 questões e muito bem elaboradas que vão ser, porque o conteúdo está bem extenso, já vou falar sobre isso, no peso 2. Então, a gente tem que focar muito, 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 muito nesse conhecimento específico aí. Okay? Para nível superior, os cargos de educação, seja de professor, orientador, supervisor, a gente tem uma distribuição aí dos conhecimentos básicos, português, raciocínio lógico, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos, um ponto cada. E conhecimento específico, que vão valer aí 2 pontos cada, equivalendo a 60% da prova só de conhecimento específico. Tá? Os demais 10 pontos cada um. A gente tem que estar conhecendo tudo um pouquinho para a gente poder conseguir o máximo. A mesma coisa no nível superior, também para os cargos de assistente, psicólogo e fonoaudiólogo. O que muda aqui? Que aonde é conhecimentos pedagógicos para os cargos de educação, para esses cargos aqui vai ser legislação aplicada à educação. Tá? E no caso dos conhecimentos específicos de professor C, vai estar envolvido essa legislação aplicada à educação. E aqui também 30 questões aí, com 60% da prova, com 2 de peso aí, cada assunto desse. Então, muita atenção dentro do curso. Aqui em alguns vídeos a gente vai estar falando sobre isso. Que tipo de matéria você deve dar mais prioridade do que outra, tá? Estudando, focando, para você conseguir o máximo de pontos possível, aproveitar o máximo de pontos possível nessa prova. Ok? O edital terminou hoje, né? A inscrição. Até agora não houve prorrogação das inscrições. Então, quem fez, fez. Quem não fez, só daqui a 12 anos, aí no concurso de Macaé. Tá bom? Então, vamos lá. Para o cargo de auxiliar de serviços escolares, para o nível fundamental, a gente tem um mínimo de acertos aí, porque a gente vai ter questões de peso 3 dos conhecimentos básicos, né, português e matemática. Então, você tem que acertar no mínimo 3 questões ali. No conhecimento específico, acertar no mínimo 8 questões. Já para professor A, nível médio, como eu falei com vocês, a gente tem ali conhecimentos básicos, acertar 8 questões, já os conhecimentos específicos, 16. A banca não fala em nenhum momento de você zerar algum assunto, né? Mas a gente tem que estar muito atento. Se você acertar o mínimo, provavelmente você está fora, né? Que para você acertar, ser chamado, né, nessa prova aí para a segunda fase, que é a parte de título para alguns cargos, e os outros para você ser homologado aí na convocação, você precisa acertar entre não, partir aí de 70%, 75% dessa prova, tá? Que vai ser uma prova muito concorrida, vai ter gente do país inteiro na carreira, o país inteiro querendo vir para cá. Né? Então, assim, vamos estar bem atentos a essas informações aí. E o nível superior, tanto faz com um cargo de professor da educação ou da saúde lá, da educação, são 16 questões, no mínimo ali, de conhecimentos básicos e 12 de conhecimentos específicos, totalizando 28 aí das 70 questões. Tá? Aqui são 24 pontos aí das 60 questões e aqui 20 pontos das 50 questões. Você vai ver que está abaixo dos 50%, né? O acerto mínimo para você garantir. Abaixo de 50%, mas abaixo de 50% das questões, mas no somatório, se você fizer aqui, vai dar acima de 50% para você ultrapassar para a próxima fase. Beleza? Então vamos lá. No nível fundamental, eu já falei isso aqui com vocês, né? A gente vai ter os módulos de português, matemática, informática, conhecimentos básicos, e um conhecimento específico de legislação educacional municipal e as regras de procedimento escolar. A gente vai ver que isso aqui muda, a legislação educacional municipal muda dentro do edital para os outros cargos aí. Olha, aquela legislação municipal no professor A já está no conhecimento básico, não está no conhecimento específico, apesar de ter a mesma quantidade de questões, que são 4. E olha o que eu falei com vocês aqui, ó, módulo de conhecimento específico do professor A, a gente vai ter conhecimentos pedagógicos, né? Informática, base para desenvolvimento de práticas educativas, isso aqui é muito importante, porque a FGV ela costuma cobrar questões bem contextualizadas com o cargo, então vão ter questões aí de informática bem voltadas para a atuação prática do seu cargo. Tem a legislação educacional, que está aqui dentro também, né? Que cai a todos os cargos. E nós temos os conhecimentos específicos avançados, que não é só aí conhecimentos pedagógicos, é dentro de cada área que você estuda aí, seja ele lá para professor A,
séries iniciais, o creche ali. Você vai ter que saber um pouquinho de linguagem de código de tecnologia, matemática e tecnologia, ciência, natureza, sociais e tecnologia, ou as ciências humanas e tecnologia. Isso aí você vai encontrar que você deve estudar basicamente dentro da BNCC. Bom, já os demais cargos, a gente vai ter um basicão aqui de língua portuguesa, raciocínio, legislação municipal, os conhecimentos pedagógicos, né? E troca aí para o cargo de saúde, conhecimentos pedagógicos, vai para professor, ser aí usado na educação, ao invés de conhecimentos pedagógicos. A gente vai ter outro assunto aqui. E os conhecimentos específicos do cargo, são 30 questões para cada um dos cargos do superior. Bom, a FGV, ela é uma banca que traz para a gente questões muito elaboradas e extensas, tá? Projetadas aí para testar o conhecimento e a resistência do candidato. São 4 horas de provas e vocês vão ter aí um teste de resistência para fazer 50 questões no nível fundamental, 60 questões no nível médio ou 70 questões aí de nível superior. Um teste de resistência, tá? A banca ela costuma aplicar temas bem atuais em situações problemas, né? Então, está aí no período de início de campanhas eleitorais, pode ser um assunto cobrado, a gente pode ter a questão do alagamento lá no Rio Grande do Sul, né? Entre outros assuntos atuais aí que estão toda hora passando na televisão e nos jornais, mídia em geral, que podem ser abordados nessa prova. Okay? Além disso, a FGV ela tem uma abordagem muito técnica, principalmente em relação à legislação, seja a legislação educacional, a legislação do município, a legislação do seu cargo específico. Ela costuma cobrar termos bastante técnicos, tá? Conceitos. Então, por exemplo, se ela quiser saber sobre férias, né, ela não vai perguntar para você. Ela vai te dar lá um exemplo. Assim, Mariazinha, que trabalhou durante os meses de janeiro a dezembro do ano de 2024, concursada na prefeitura e tal, queria saber, né, se após 12 meses de trabalhos efetivos ela teria direito a um dos seguintes elementos. Aí aparece lá, entre eles, a férias, né? Então, para você marcar. Ou ele pode usar a palavra férias e pedir para você achar qual é o conceito disso aí. Para mim, fundamental. Né? Para mim, médio seria um pouco mais complicado. A gente vai dar uns outros exemplos aí, para vocês verem. A prova da FGV, para você gabaritar, o que é muito difícil. A FGV é uma prova que poucos conseguem gabaritar. É essencial que você tenha estratégias. Estratégias bem eficazes, compreendendo ali o estilo da banca, para você conseguir aplicar uma boa estratégia e acertar bastante questões. A gente vai estar ajudando bastante vocês aqui no curso e alguns vídeos aqui também. Então, lembrando, né? Curte, comenta, compartilha com os colegas que eles conhecerem a gente. Segue o nosso canal aqui, bom, para vocês estarem assistindo nossos vídeos. Marca lá o sininho para receber notificação de vídeos novos que a gente vai colocar aqui no canal, para vocês estarem aprendendo um pouquinho da banca FGV e dos outros concursos que vão sair. A gente vai fazer um outro vídeo aí falando de São Francisco, muita gente procurando aí São Francisco, né? Tem provas que vão cair no mesmo dia dessa de Macaé, mas tem provas que vão cair em dias diferentes. Então, se você já escolheu a sua, né, FGV ou o IBAN de São Francisco, fique à vontade aí para estar acompanhando a gente. Então, vamos lá. É essencial seguir algumas estratégias. Por quê? A banca, ela costuma cobrar domínio do edital inteiro. Tá? Ela costuma ali perguntar para você o edital bastante de forma bem ampla. Né? As questões não vão frisar um assunto específico. Tá bom? O formato das questões são bem longas. Tá? Procure praticar bastante vendo questões anteriores, mas em informática eu não aconselho que você veja questões muito antigas, tá? Questões mais novas, aí, que tem muita atualização e a banca cobra coisa bem atual. Ok? Gerencie o seu tempo, de falar um pouquinho disso lá na frente, como você gerenciar o seu tempo. Lá no finalzinho do vídeo tem um trechinho que eu vou explicar para vocês como gerenciar o tempo dessa prova, entre outras dicas que a gente vai dar aqui. Muita atenção também em relação às alternativas que você vai escolher na hora da prova. Tá? Por quê? A FGV
ela costuma aí trazer sempre assim, duas questões que são muito parecidas, tá? E essas duas questões, normalmente uma delas está certa, outra tem alguns macetes que você vai conseguir anular a questão, e existe aquela questão que é claramente incorreta. Então, ela normalmente traz 5 alternativas, que é o nosso caso aqui também. Dessas 5 alternativas, tem uma que você fala, pô, isso não tem nada a ver com esse assunto. Essa alternativa você vai cortar. Cuidado pra você não estar marcando ela, né, se confundindo, tá bom? A banca costuma usar muito assim, corretamente ou incorretamente, qual é a alternativa que está incorretamente assinada, né? Qual a alternativa que é correta, né? E por aí vai. Um dos pontos principais dessa banca é o modelo de questões, o nível de cobrança, distribuição de conhecimento digital, enunciado, que eu já falei um pouquinho aqui, mas vamos lá. O modelo de questões é múltipla escolha, com 5 itens, A, B, C, D. O nível de cobrança é bem elevado, tá? Um nível bem alto de cobrança. Você precisa ter um conhecimento ali da banca bem elevado e dos conteúdos que você vai estudar, principalmente em relação ao uso do dia a dia. Distribuição de conhecimento digital, ele abrange praticamente todos os assuntos que estão no digital, costuma variar muito esses assuntos. Os enunciados são longos e complexos. Tá? Vocês vão ver questões de português, por exemplo, que vai ter um texto de uma página inteira, às vezes tem uma página e mais meia da seguinte, tá? Que são questões bem puxadinhas. Vou dar aqui agora para vocês algumas dicas sobre a língua portuguesa. Essas provas costumam focar especialmente em questões de interpretação de texto, não apenas em noções de compreensão, mas especialmente ali inferência do texto, né, que é aquilo que está na entrelinha. Não é o que você lê, mas é o que você entende daquele texto. E cuidado para você não entender o que você acha, é para você entender o que o escritor quis que você entendesse, o autor daquele texto quis que você entendesse. Você tem que interpretar ali conforme ele quer, e não conforme o que você acha. Muita atenção nisso aí. Tá? Uma dica é você estar sempre atento aí à resolução de questões com a leitura da questão antes de iniciar a leitura do texto. Tá? Para você já ir direto lá na linha que ele está mandando você falar. Quando o texto é muito grande, você não ficar toda hora indo e voltando. Outros assuntos muito cobrados para você já irem em casa estudando tipologia e gênero textual. Então, ele vai falar de texto narrativo, dissertativo, descritivo, vai te perguntar quais as características do texto, tá? A morfologia, tá? Isso é bastante abordado. Sinônimos e antônimos também, parônimos e homônimos são assuntos muito cobrados também. Assim. As classes gramaticais, principalmente ali, verbo, as conjunções, você precisa conhecer as conjunções, né? Sejam elas coordenativas ou subordinativas, principalmente o P e o C, e o pronome relativo. Tá? Tem questãozinha aí certinha nessa prova, é isso daí. E temos aí os adjuntos, né? Adnominais ou adverbiais, que vão ser cobrados também, aparece para a gente de forma bem diversificada nessa prova. E outra questãozinha que é muito certinha, está na prova, é reescritura e substituição de frase. A FGV adora reescritura e substituição de frase, principalmente em relação à pontuação. Né? Eu preciso saber a regra de pontuação. Você precisa saber, porque você vai precisar reescrever e substituir frase. Né? Qual frase está certa, qual frase está errada. Né? Então, conhecer um pouquinho das orações coordenadas, vai te ajudar bastante a resolver essas questões aí da FGV em relação à estrutura de frase. Okay? Como são 10 questões, todas as provas, uma garantida aí, reescritura de frase, e outra garantida aí, com certeza, pronome relativo. Beleza? Também a gente vai ter umas 2, 3 questões de interpretação do texto, mas cuidado com o que ele está perguntando e leia antes a questão, antes de voltar lá no texto. Beleza? Não perca tempo lendo o texto da FGV, não. Primeiro você leia a questão, se precisar, e sim você lê o texto todo lá. Vá nas linhas que ele está mandando você ler lá, que às vezes é muito mais fácil. A questão de raciocínio lógico e matemático, nós temos aí um foco nas questões de aplicação direta e utilização de formas, principalmente nesses assuntos aí. Porcentagem, a banca adora porcentagem, de todas as formas, tá? Ela adora porcentagem. Geometria analítica, né, que são aqueles gráficos que eles usam lá, mandam uma figura para você e pedem para você analisar.
Análise combinatória em raciocínio lógico, com certeza vai cair. Você vai ter permutação, combinação, por aí vai. Todos os assuntos de análise combinatória, para você poder praticar bastante. Não é um assunto difícil, ele tem as regrinhas, né? Mas você precisa conhecer ali essas fórmulas para você estar aplicando, beleza? Em análise combinatória, principalmente. Na relação de informática, a gente vai ter duas diferenças. Para o cargo de nível fundamental, a informática é informática mesmo, né? Cobrando esses atos que estão aqui embaixo. Software, principalmente ali Word e Excel, a gente vai ter as noções de internet. Internet, um macetezinho para vocês, uma dica para vocês. Toda vez que você for usar ali seu notebook, ou seu computador, seja lá o que for que você usa, celular não dá, né? Mas no notebook, celular e no computador, sim. Se for usar a internet, que a gente está acostumado a ver lá na setinha, em cima, procura descobrir o que, que significa cada um daqueles ícones. Coloca o mouse em cima e vai aparecer para você na descrição. Toda vez que você for usar, tenta gravar isso aí, que vai ser muito útil nessas provinhas aí da FGV, porque ela é uma banca que cobra funcionalidade, tá? Principalmente funcionalidade. Então, você conhecendo as funções, aí vai ficar muito fácil você resolver algumas questões. Por mais que você tenha muita dificuldade, você vai ter facilidade. Sistema operacional é teoria mesmo, você tem que conhecer um pouco do Windows, né? As características dele, qual é o sistema que funciona, etc. e tal. E se você estiver estudando a área de informática, outra dica que eu dou é tá vendo questão atualizada. Não olha questão muito antiga aí, tem que ser desse ano, no máximo, ano passado, principalmente em relação à internet, pacote Office, tá? Que são questões bem atuais que você tem que estar buscando. Em relação ao direito, a banca ela é muito complexa em relação a isso. Ela costuma cobrar aí de forma bem balanceada a letra da lei, você saber exatamente o que está escrito lá. Tá? Mas para isso existe um macete que aqui no nosso curso presencial começa amanhã, aliás, a gente vai estar dando aí essas dicas para vocês. Tá bom? E em relação ao uso prático, né? Que aí no direito a gente fala os jurisprudentes, apesar da banca que não vai cobrar a jurisprudência do STF, do PJ, nada disso, mas vai cobrar de você um conhecimento de como isso é aplicado. Né? Então você precisa saber, além do conceito, saber como que isso é na prática. Né? Por exemplo, eu falei o exemplo das férias agora há pouco, vou falar aqui o exemplo por exemplo, remoção. Né? Fala assim, a servidora pública trabalha em Macaé e queria trocar com a servidora de Campos do Goytacazes, de São Félix, sei lá. Não, pode isso, como é que é o nome disso? Não. Isso não é remoção, isso recebe um outro nome, inclusive é um instituto que nem existe, né? Mas por aí vai. Então você vai precisar saber alguns conceitos para você não confundir. A gente vai dar algumas aulas sobre isso no presencial, né? Aqui eu vou colocar algumas dicas em vídeos para vocês, então continue assistindo. De novo, ó, lembra aí de você curtir, comentar, compartilhar, seguir o nosso canal, tá bom? E tá sempre aí assistindo os outros vídeos que a gente vai colocar para vocês, beleza? Eu tenho aqui também o controle de tempo. Né? O controle de tempo, pessoal, ele é muito importante. Tá? Mas, para controlar o tempo, você precisa verificar aí a retirada das papeletas. A gente vai ter um tempo de prova de 4 horas. Quem vai fazer de manhã é de 8 a meio-dia. Quem vai fazer de tarde de 14 a 18 horas. Você tem 4 horas de prova, não posso fundamental, médio, superior, são 4 horas de prova. 50, 60 ou 70 questões, 4 horas de prova. Então, observe a retirada das papeletas, são retiradas hora a hora. Solicite ao fiscal que te avise a cada retirada. Pedir pode, se ele vai te avisar ou não, é outra coisa. Mas, normalmente, o cara fica constrangido. Né? A pessoa fica constrangida. Tem uns que ficam. Aí, por mais que ele não fale só com você, ele vai falar lá na frente, ó, gente, tirei aqui. Ou então ele vai passar perto de você, às vezes não vai falar nada, mas você perto de você. Então já olha para o grupo e tira o papelzinho. Então presta atenção, eu costumo usar isso durante as minhas provas. Né? Olha que eu faço bastante prova. Esse ano aí eu já fiz as 4 provas, fui aprovado nos 4 concursos, tá? E quero passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Hoje já são 58 aprovações públicos. Já trabalhei em diversos lugares, né? Prefeitura, Estado, União, e por aí vai. Eu quero ajudar vocês um pouquinho nisso daí. Inclusive, a gente vai estar lançando
a nossa mentoria, se você quiser saber como ser aprovado no próximo concurso, quem sabe até nesse daí, entra em contato com a gente vai falar com você sobre a nossa mentoria. Tá bom? Terceiro é sempre olhe para o quadro. O fiscal pode não te avisar. Então, sempre olhe para o quadro. E um detalhe importante é observar pessoas levantando. Você já sabe que com 2 horas de prova, né, se começar 8, 10 horas da manhã, o pessoal já começa a levantar. Normalmente, 50% das pessoas saem nesse período. Viu muita gente saindo, já olha lá, porque ele vai ter passado 2 horas de prova e você vai ter que estar já na metade da prova, pelo menos. Muita observação. Outro detalhe é o tempo de prova é o seguinte: quando retirarem esse papel de 4 horas, significa que faltam 3 horas de prova. Né? Quando retirarem o papelzinho de 3 horas, é porque faltam 2 horas de prova. Quando retirarem o papelzinho de 2 horas, é porque falta apenas 1 hora de prova. Se retirarem o papel de 1 hora, falta só 45 minutos. E aí o fiscal já começa a avisar para você: ó, retirei aqui, falta 45 minutos. Né? Se ele retirar o de 45, ele vai falar: gente, falta só 30 minutos. Né? Deve, nesse caso, ele já está iniciando a marcação de cartão de respostas. Tá? Eu aconselho ele ir marcando desde o início. Né? Cada 5, 10 questões, você vai lá no caderninho de resposta, no cartão de resposta, marca, para você não se perder no final, não ficar muito atrasado. Quando retirar o papel de 30 minutos, faltam 15. E retirou 15, acabou, o fiscal vai te avisar que acabou o tempo, acabou a prova, vai ter que recolher e entregar, não pode escrever mais nada, tá bom? Então, assim, muito cuidado, muita atenção com isso daí, para você não cair nessas pegadinhas da banca. E aqui, de novo, solicitar para vocês aí, ó, galera, curte o vídeo, se você gostou, se você acha que ele vai te ajudar, compartilha com alguém, comenta aí embaixo, eu gostei, eu queria assistir um vídeo sobre isso, sobre aquele outro. Coloca aqui embaixo aqui, que a gente vai estar atento lá ao que vocês estão pedindo para a gente fazer um outro vídeo. Né? Eu quero toda semana estar fazendo pelo menos 2 vídeos aqui para vocês. E eu preciso saber de vocês o que vocês querem ouvir, o que vocês querem ver. Tá? Então, salva esse vídeo lá na tua playlist, cria uma playlist para você lá, Prefeitura de Macaé, lá no seu YouTube, aí no seu YouTube, né? E já salva esse vídeo, compartilha com outras pessoas, comenta, diz o que você quer, gostei do vídeo, não gostei do vídeo, faltou informar isso, faz um outro vídeo sobre aquele outro, que a gente vai estar passando para vocês. E não esquece de curtir, dar o joinha que está aí embaixo, tá? Para vocês poderem estar vendo outros vídeos que a gente está fazendo para vocês. Tá bom? Então, ó, desejo tudo de bom para vocês, que continuem estudando e amanhã, quarta-feira, 7 de agosto, que a gente está sendo gravado às 16, eu espero vocês na aula presencial. Tá bom? E para quem não pode estar aqui, continue assistindo os nossos vídeos aqui no canal do YouTube. Curte, comenta, compartilha e salva aí na tua playlist, além de seguir o nosso canal, para você poder estar junto com a gente sempre, sempre, sempre. Tá bom? Um beijo no coração. Professor Fernando, que se despede de vocês. Fiquem com Deus.